preciso tomar decisões certas. E eu tenho dito que esse ano eu tenho buscado de Deus palavra, mensagem, para que ao longo do ano o Espírito Santo venha estar confirmando em nossos corações. Porque Deus tem dado uma revelação para esta igreja, tem dado uma revelação para São João Batista, e nós cremos o que Deus está fazendo. E esse ano Deus colocou 2014, minha nova história. Esqueceu o que ficou para trás e olhar aquilo que está adiante de nós, como fala em Filipenses 3,13. Mas como eu vou ter uma nova história, vindo simplesmente mais um culto, vindo simplesmente mais uma semana, vindo simplesmente mais uma ceia, vindo simplesmente mais um encontro de jovens, mais retiro, não. O que vai mudar a minha história são as minhas atitudes, são aquilo que eu vou plantar, aquilo que eu vou semear. Ou seja, biblicamente, o que eu vou plantar, o semear é o que eu vou colher. Ou seja, o que eu decidir vai gerar resultados positivos ou negativos. As minhas decisões vão trazer colheitas boas ou colheitas ruins. E é isso que Deus quer ministrar em nosso coração nessa noite. Porque existe um princípio do qual todos nós estamos sujeitos, que é este princípio bíblico. Que tudo que eu vou plantar, eu vou colher. Ou seja, toda a minha ação reverterá em uma reação. Toda ação vai ter uma reação. E eu posso ser o camarada mais cristão da face dessa terra. Eu posso ser o crente de fé rachado dessa terra. Ou eu posso ser o maior ateu. Todos estamos sujeitos a esse princípio bíblico. Tudo aquilo que nós plantamos, vamos colher. Tudo aquilo que nós decidimos, vamos ter resultados. Decisões boas, decisões corretas, resultados bons. Decisões erradas, resultados ruins. A minha colheita vai ser o resultado da minha plantação. Ou seja, o meu sucesso é o resultado das minhas decisões corretas. É isso que Deus quer falar no nosso coração nessa noite. De forma muito simples, de forma muito clara. Por isso, a necessidade de plantar corretamente, ou seja, a necessidade de tomar decisões certas. Pois todos nós precisamos tomar decisões. Das mais simples, por exemplo, que roupa que eu vou no culto hoje. Todos pensaram. Principalmente as mulheres, qual sapato que eu coloco hoje. São decisões simples que nós temos que tomar. O que eu vou comer antes do culto? Eu já estou pensando o que eu vou comer hoje na cantina, o que vai ter de maravilhoso para nós. Decisões simples. Alguns vão ter que pensar um elemento de roupa, vou botar para trabalhar. Alguns têm camiseta, uniforme, outros não. Que roupa? Eu vou comer amanhã de manhã no café. São decisões simples. Há algumas decisões um pouquinho mais complexas, tipo: que empresa eu vou trabalhar? Qual é a minha função? Qual é o meu salário? Qual é o meu horário? Qual é a região do meu trabalho? Essas decisões mais difíceis. Eu vou casar? Quando eu vou casar? Quantos filhos eu quero ter? Vou mudar de cidade? Vou mudar de estado? Essas decisões simples, decisões médias, mas decisões complicadas, complexas e difíceis. E todos tomam decisões. A diferença é quando tomamos decisões corretas, decisões sábias, decisões inteligentes. E é isso que Deus quer, abrir o nosso entendimento. Não que todos nós não tomamos decisões sim, mas precisamos tomar decisões corretas, tomar decisões certas. Certa vez um empresário estava com a sua empresa passando por uma dificuldade, e ele começou a orar a Deus, a buscar a Deus, ele era um homem de Deus, e ele começou a fazer aquelas orações, sabe aquelas orações tipo murmurações? E começou a falar a Deus: se aquele cliente não tivesse deixado de me pagar, se aquele vendedor não tivesse feito aquela negociação tão mal feita,
algo muito tremendo, muito poderoso. Deus começou a falar no coração dele que ele simplesmente escolheu contratar aquele vendedor. Deus ministrou o coração dele que ele simplesmente autorizou a venda àquele determinado cliente. E Deus ministrou no coração dele que foi exatamente ele que escolheu aquele parceiro. E que simplesmente ele estava colhendo os frutos das plantações dele. Ou seja, tudo que estava acontecendo era simplesmente resultado das decisões que ele mesmo teve. O que Deus quer falar em nosso coração nesses dias, igreja, é que Deus tem sim uma nova história para a nossa vida em todas as áreas. Mas é minha nova história. Não é a nova história do meu irmão, da minha irmã. Não é a nova história do meu vizinho. Não é a nova história do meu familiar. Não é a nova história daquela outra igreja. É a minha nova história. E é isso que Deus quer revelar nos nossos corações. A partir de hoje, as minhas decisões serão diferentes. A partir de hoje, as minhas decisões precisam ser completamente corretas. Não podem ser decisões mais ou menos certas. E decisões erradas, nem pensar. E esse empresário, o homem de Deus, está passando por dificuldade. E Deus abriu o entendimento dele. E ele começou a entender que, na verdade, tudo que estava acontecendo em sua volta simplesmente era o resultado de decisões que ele tinha tomado. O que Deus já quer abrir nosso entendimento, irmãos? Muitos começam a colocar culpa no próprio diabo. Muitos começam a colocar culpa no próprio Deus. Alguns colocam a culpa no governo, no prefeito, no patrão, na inflação. Alguns colocam culpa em tudo, no familiar, no parente. Glória a Deus que ninguém põe a culpa no pastor. Ao menos nessa igreja. Glória a Deus por isso. Deus está falando nos nossos corações que, através das nossas decisões, teremos consequências boas ou ruins. É o que Gálatas está falando no 6,7. Através das nossas decisões, teremos as consequências boas ou ruins. Diga para quem está ao seu lado: você decide sucesso ou fracasso. Olha para o outro do outro lado ali, dá uma piscadinha na canela dele, está quietinho. Olha para aquele do outro lado. E diga: meu irmão, você decide sucesso ou fracasso. Decida o sucesso. Porque Deus tem em 2014 uma nova história para a sua vida.